Bom, gente, então esse capítulo 8 aqui, ele é bem curtinho, ele é um apêndice do capítulo 7, para a gente aprofundar alguns termos que geram confusão, para nunca mais gerar essa confusão e para a gente poder, inclusive, poder falar para as pessoas por aí que elas estão falando errado, falando besteira em alguns casos, tá? Claro, tentem usar aí a delicadeza de cada um para poder informar as pessoas. Depois a gente fala sobre divulgação científica no nosso último encontro, tá? Então, o capítulo 8, uma teoria não é só uma teoria. Por que eu trouxe isso? Primeiro, eu vou começar com Belchior aqui, trazer um pouco de arte também para cá, né? Tô com frases muito sérias de pensadores científicos e na arte a gente encontra algumas coisas tão legais, né? Então, a música Alucinação, do Belchior. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é a experiência com coisas reais. Eu declamei aqui porque se eu cantar, vocês vão desligar a live, tá? Por que eu trouxe essa frase dele? Porque ele colocou aqui o termo teoria, que eu vou colocar entre aspas. Ele está trazendo a forma coloquial do uso teoria. Porque a gente precisa se interessar por teoria, sim. Teoria científica, com T maiúsculo, tá? O que ele está falando é dessas teorias que pode ser até a teoria, quando a gente usa a teoria da conspiração, por exemplo, né? Porque ele está interessado com experiência com coisas reais, com a realidade. E quem descreve muito bem a realidade são as teorias científicas, tá? Eu quis trazer esse capítulo aqui para a gente poder discutir a diferença de três termos muito importantes, que é hipótese, lei e teoria, né? E aqui eu vou até colocar um termo inferior aqui, que é palpite. Ou até mesmo, sei lá, especulação. É muito comum que a gente esteja numa discussão, né, num bar, ou com os amigos em algum lugar, assim, informal, e a gente fala assim, nossa, olha, eu tenho uma teoria do porquê que isso aconteceu. Isso aconteceu assim, assim, assim. Ah, eu concordo com a teoria do fulano, realmente, a sua teoria está certa. Sua teoria estava certa, né? Então, a gente banalizou a palavra teoria. Então, coloquialmente falando, no nosso dia a dia, teoria é usado como sinônimo de palpite, de especulação, tá? E isso é natural da nossa língua que a gente faça essas adaptações. Eu planejei também uma aula bônus para vocês, um conteúdo bônus, vai ter a participação aí da Bruna, que é minha esposa, ela trabalha com língua, ela vai falar sobre língua e ciência com vocês, e é natural que a nossa língua se adapte no dia a dia e a gente use coloquialmente essa colocação da teoria. Mas isso não tem nada a ver com teoria científica, e aí o pessoal usa a falácia da ambiguidade, do equívoco, para poder distorcer certas coisas. Por exemplo, eu não acredito na teoria da evolução, porque na verdade ela é só uma teoria. Se ela fosse de fato verdade, ela seria uma lei. Já ouviram isso? Já ouviu alguém falar isso na hora de negar a teoria da evolução? Se fosse realmente verdade, não era uma teoria. É só uma teoria. Por isso que eu coloquei esse nome no capítulo, tá? Por quê? Porque as pessoas confundem o jeito que elas usam teoria no dia a dia com a teoria científica. E aí elas começam a distorcer e usam isso para diminuir como manobra de negação da ciência. Cuidado, né, gente? Isso a gente tem que esclarecer. A teoria, o que as pessoas chamam de teoria no dia a dia é um palpite, uma especulação, tá? Tem nada de científico nisso. Agora, olha só. Um palpite ou uma especulação que seja feita com base numa observação sistemática do mundo, que me faz levantar perguntas e que geram respostas hipotéticas para essas perguntas, é o que a gente chama de hipótese. Então, eu posso melhorar um palpite, uma especulação, e fazer um palpite científico, né? Então, se eu fosse traduzir hipótese, seria: hipótese é um palpite científico. Eu acho que se você fizer isso, acontece aquilo. Mas não é um achismo, é uma resposta de uma pergunta com base numa observação sistemática, mas que eu preciso testar ainda, tá? Então, isso é hipótese. Então, no máximo, uma pessoa que fala no dia a dia que tem uma teoria sobre algo, no máximo, ela está se referindo a uma hipótese. Quando eu testo hipóteses, a gente já viu isso no capítulo passado, quando eu testo hipóteses e tudo mais, eu vou corroborando essas minhas hipóteses e confirmando essas hipóteses, eu vou dando construção, vou construindo teorias científicas, que são a forma mais
precisa que a gente tenha naquele momento para descrever determinadas coisas. Então, teoria tem um valor hierárquico muito grande na ciência. Então, teoria é uma coisa muito alta hierarquicamente na ciência. É o maior conhecimento que a gente tem sobre algo, tá? Então, é importante a gente desmistificar isso, porque na sociedade, coloquialmente falando, teoria é uma coisa super baixa, é um palpite. E na ciência, a teoria é uma coisa muito alta. E esse contraste não é bem divulgado, né? As pessoas não sabem disso. E daí, a teoria da evolução que está aqui, na sociedade, tem gente que usa como sendo teoria aqui, tá? E eu estou falando aqui, eu gosto de chamar teoria com T maiúsculo e teoria com T minúsculo. Não é uma regra verdadeira essa. Eu que digo assim, teoria com T maiúsculo e teoria com T minúsculo, tá? Mas aí sempre tem um espertalhão que vem e fala assim, mas se teoria fosse de fato uma coisa bem comprovada, ela não seria teoria, seria uma lei, né? Tá falando besteira, tá? O que é lei? Lei é quando eu tenho uma observação sistemática de um fenômeno da natureza e essa observação sistemática é tão reprodutível, acontece sempre daquele jeito, com tanta frequência, que eu consigo, inclusive, estimar e calcular aquilo. E aí eu tenho uma lei. Por exemplo, a lei da gravidade. Eu fico soltando lá os objetos, eu fico vendo repetidamente que aquilo acontece e se torna uma espécie de uma regra da natureza, e eu consigo calcular essa regra da natureza e consigo, inclusive, fazer estimativas matemáticas como a velocidade da aceleração da gravidade. Isso é uma lei. Então, existe a lei da gravidade e existe a teoria da gravidade. E a lei da gravidade não está acima da teoria da gravidade. A lei descreve um fenômeno e a teoria explica o fenômeno. Então, a lei, ficar observando e vendo as coisas caindo e calculando a velocidade com que elas caem, não explica o porquê elas caem, tá? Então, a teoria, ela incorpora tudo isso e ela consegue explicar o porquê das coisas. A lei não está acima de teoria hierarquicamente falando, não caiam nessa, tem muita gente, inclusive com formação, falando isso. Então, uma teoria é apenas uma teoria? De jeito nenhum. Uma teoria, ela é capaz de explicar coisas, tá? Coisas que já aconteceram. Ela é capaz de nos mostrar coisas que estão acontecendo e nesse momento. E ela, graças aos cálculos matemáticos, aos experimentos, às probabilidades, ela com um grau de incerteza, sempre a gente está incerto, né? É probabilístico. Com um certo grau de incerteza, a gente pode até predizer coisas que vão acontecer. A gente falou muito sobre isso, né? Sobre o papel da probabilidade na hora de tentar prever desfechos, inclusive prever se um medicamento vai funcionar ou não, com um certo grau de incerteza, tá? Então, pessoal, a gente tem esse conjunto aqui de coisas, né? Mesmo que às vezes a gente não consiga, a gente tem ainda um grau de incerteza muito grande. Por exemplo, mas a teoria da evolução consegue fazer tudo isso? Bom, a teoria da evolução é muito boa para explicar o que já aconteceu. Ela consegue explicar coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a seleção natural consegue explicar algumas questões, por exemplo, como a resistência bacteriana. E eu consigo tentar prever coisas. Eu não vou prever quais espécies, né? Eu não vou prever as mudanças exatamente que vão acontecer, mas eu consigo prever que mudanças vão acontecer. Eu consigo prever que adaptações vão acontecer. Eu consigo prever possíveis, né, problemas com resistência de medicamentos, por exemplo. Então, me traz realmente um modelo preditivo também, né? Ou seja, não tem nada a ver com especulação, é o contrário de especulação. A teoria científica é infalível? Não, de modo nenhum. Nada na ciência é infalível. É a melhor percepção que a gente tem agora sobre o mundo, mas pode ser que novos experimentos, novas descobertas, né, novas hipóteses que foram testadas, confrontem essas teorias e façam com que a gente mude os nossos modelos, né? E façam com que a gente busque outras informações e aprimore isso. Então, a gente pode também modificar isso, tá? Não é infalível. Essa é uma característica básica da ciência, mas quanto mais uma teoria vai se tornando robusta, mais ela vai se consolidando e tendo um grau de confiança muito grande e um grau de incerteza muito pequeno. Essa é a moral desse capítulo.
Uma teoria não é só uma teoria, é o contrário disso. Tem uma frase que eu gosto muito, ela está lá quando você abre o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, você abre o livro e está lá. É melhor acender uma vela do que praguejar contra a escuridão. É um adágio popular, né? Não tem um autor específico. Eu gosto tanto dessa frase porque ela fala o seguinte: a gente pode enxergar a ciência, e até o livro ele traz isso, né? O livro do Sagan ele fala: a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu gosto disso porque tem duas coisas muito importantes que a gente tira disso. Uma vela no escuro, ela traz duas informações. A primeira ela ilumina parte do ambiente e ela me ajuda a ir por um caminho melhor do que se eu tivesse completamente no escuro. Então, ela me ajuda a nortear o meu caminho. Ela não garante que o caminho vai ser perfeito, mas ela ajuda a nortear o caminho. Esse é o primeiro benefício da ciência e da evidência científica, das teorias científicas, né? Elas dão um norte para o nosso caminho. Práticas norteadas por evidência. Só que o segundo ponto, que é indireto, é muito interessante. Quando eu acendo uma vela, eu tenho noção do que está claro, mas ao mesmo tempo eu consigo perceber, se eu acender uma vela no meio de uma floresta, eu vejo o que está na minha frente, eu consigo tomar melhores decisões, mas ao mesmo tempo eu tenho dimensão do quão escuro está ao redor. Então eu consigo ter dimensão do tamanho da minha ignorância. Então isso também é uma lição de humildade e mostra que eu preciso buscar muito mais conhecimento. Uma vela no escuro, ela tem ao mesmo tempo esse poder de nos guiar, mas também nos mostra o quão singelo é esse poder, né? O quanto a gente precisa conhecer mais. Mesmo tentando ter algum domínio sobre a natureza, é isso que a gente fica tentando fazer o tempo todo, o fato é que estamos subordinados a ela. Então, uma teoria científica, nesse contexto, é o melhor caminho para entender um determinado aspecto do mundo natural no qual a gente está inserindo. Por outro lado, a falta dessa compreensão, ou quando eu nego essa compreensão, ou quando eu ignoro essa compreensão, abre brechas para o tema do nosso próximo capítulo, que são as pseudociências.